Olá, pessoal! Vamos começar a quarta e última parte da nossa aula de exercícios, tá? Essa parte, ela é composta por um único exercício, né? E o meu objetivo aqui é estimular vocês a fazerem esse exercício, tá? Então, eu vou começar esse exercício, vou fazer uma parte dele e vou dar uma dica de como terminar, tá bom? E aí eu gostaria que vocês tentassem fazer e que qualquer dúvida nos perguntasse lá no fórum, tá bom? Então, vamos lá. Nosso nono e último exercício é o seguinte. A primeira parte dele, na verdade, é a seguinte, né? A primeira parte é: encontre a série de Maclaurin da função f de x igual a x vezes e elevado a x, tá? Lembrando que a série de Maclaurin é um caso especial da série de Taylor, o caso em que o A é igual a zero, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos fazer essa primeira parte juntos. Eu vou fazer essa parte para vocês, tá? Então, vou encontrar a série de Maclaurin dessa função. Lembra, pessoal, para encontrar a série de Maclaurin dessa função, nós devemos encontrar uma expressão para esse termo que está aqui embaixo, ó, para o CN, tá? Uma vez que nós tivermos uma expressão para o CN, nós teremos a série de Maclaurin. Mas então vamos lá. Ó, então o que nós precisamos encontrar? Na verdade é isso aqui, né? Ó. Uma expressão para esse termo, na verdade. Ou seja, precisamos encontrar as derivadas aplicadas em zero. Então, primeira coisa, que f de zero nada mais é do que substituir x por zero. Então, vai ficar zero vezes e elevado a zero, que é zero. Agora, a derivada primeira de f, pessoal, tá? Nós podemos usar a regra do produto para fazer essa derivada. A regra do produto é a derivada do primeiro, a derivada de x é 1, vezes e elevado a x. Então, fica e elevado a x aqui, tá? Mais o primeiro, que está aqui, né? O primeiro é x, vezes a derivada do segundo, mas o segundo é e elevado a x. Então, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Dessa forma, a derivada fica com essa carinha aqui. Logo, a derivada aplicada em zero, né, é colocar o zero aqui no x, zero aqui. Então, vai ficar zero vezes e elevado a zero, que é zero, né? E é colocar o zero aqui também. Então, como esse termo dá zero, esse termo aqui dá zero, né? Só sobra e elevado a zero. Mas e elevado a zero é 1, tá bom? Beleza, vamos avançar. Vamos fazer a derivada de ordem 2. Agora, olha, a derivada de ordem 2 é a derivada da derivada, que está aqui, né? Nós já encontramos a derivada. Então, nós precisamos derivar ela de novo. Então, vamos derivar termo a termo. Primeira coisa é que a derivada desse termo aqui, ó, é a derivada de e elevado a x, que é ela mesma. Então, tá aqui embaixo, ó. Ela tá aqui. Agora, nós vamos fazer a derivada desse termo. Mas vejam, pessoal, esse termo é a própria f de x. Essa aqui é a f de x. E nós acabamos de derivar a f de x. A derivada de f de x está aqui, ó. É tudo isso. Né? Então, não precisa fazer de novo. Né? Então, o que nós temos? Nós temos esse termo que veio da derivada. Esses dois termos correspondem, né? O e elevado a x de baixo veio do de cima, através da derivada. Agora, o termo que está embaixo é a derivada do termo que está em cima. Nós já fizemos essa conta, certo? Tudo bem?
Então, aplicando o zero em x, nós encontramos a derivada segunda aplicada no zero. Então, isso é e elevado a zero mais e elevado a zero mais zero vezes e elevado a zero. Então, esse termo aqui, ó, ele dá zero, então ele some. Então, vai sobrar e elevado a zero mais e elevado a zero. E isso é 2, né? É 1 mais 1, que é 2. Tá? Para fazer a derivada terceira, pessoal, mesma coisa. A derivada terceira é a derivada da derivada segunda. Então, vamos derivar a derivada segunda. Vamos termo a termo. Ó, daqui, derivada de e elevado a x é e elevado a x. Derivada de e elevado a x é e elevado a x. A derivada desse cara nós já fizemos. E a derivada desse termo dá e elevado a x. Um pouco atrasado, né? Que o meu... Isso. A derivada desse termo nós já fizemos. É e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Então, no final das contas, a derivada terceira é 3e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Quando eu aplico no zero, fica 3 vezes e elevado a zero mais 0 vezes e elevado a zero. Ou seja, esse último termo, ele é zero. Ele desaparece, né? Esse último termo aqui, ele desaparece, tá? Então, só vai ficar 3 elevado a zero, que é 3. Da mesma forma, pessoal, a derivada quarta de x vai dar 4e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Aplicado no zero, isso dá zero. Se continuarmos, nós veremos que a derivada de ordem n de x é n vezes e elevado a x, né? Mais x vezes e elevado a x. Aplicado no zero, esse termo aqui dá zero, né? Esse termo desaparece, ó. O x vezes e elevado a x no zero dá zero. Então, vai sobrar n vezes e elevado a zero, mas isso é n, tá? Então, pessoal, essa expressão aqui, ó, o que que ela fica? Ela fica n dividido por n fatorial, que é igual, né, cancelando o n do numerador com o n do denominador a essa expressão aqui, tá? Então, a série de Maclaurin de f de x igual a x vezes e elevado a x é essa expressão aqui que eu circulei na cor abóbora, tá? Tudo bem? Essa, pessoal, é a série de Maclaurin da f. Isso é uma coisa. Outra coisa, que é a parte 2 do exercício, e que eu vou deixar como exercício para vocês, é o seguinte, é responder essa pergunta aqui, né? Ó, uma coisa é, isso é a série de Maclaurin da F. É uma série associada a F, e o nome dela é série de Maclaurin. Outra coisa é essa pergunta. A série de Maclaurin da F é igual à própria F? Ou seja, a soma dessa série de Maclaurin para cada x assume o valor de f de x? Essa é a pergunta. Tá bom, pessoal? Então, vai ficar como exercício para vocês. Eu vou dar uma dica. A dica é usar a desigualdade de Taylor, tá? É difícil essa parte, tudo bem? Mas eu gostaria que vocês exercitassem justamente para entender melhor essa questão da desigualdade de Taylor. Para aplicar a desigualdade de Taylor, nós precisamos calcular essa derivada aqui, ó. A derivada de ordem n mais 1 da f. Mas isso nós já sabemos fazer, né? Porque nós já calculamos a derivada de ordem n. Então a gente sabe de ordem n mais 1, né? A derivada de ordem n mais 1 é essa daqui, ó.
é n mais 1 vezes e elevado a x, mais x vezes e elevado a x. Tá bom? Tudo bem? Agora, mais uma dica, tá? Para cada d maior que zero, nós vamos proceder. Quem fez a série de Maclaurin da função f de x igual a e de x é o mesmo argumento, tá? Então, para cada d maior que zero, nós vamos considerar os x que satisfaçam essa desigualdade aqui, ó. Que módulo de x seja menor que d, tá bom? Então, fazendo o módulo da derivada de ordem n mais 1, o que nós temos é um módulo dessa expressão aqui. Tá? Tudo bem? Então, eu coloquei o e elevado a x em evidência, tá bom? Então, ficou isso aqui, né? Agora, lembra, nós estamos nessa situação aqui, ó, a situação em que módulo de x é menor que d. Então, para todo x que satisfaz essa desigualdade, nós temos que esse módulo que está aqui, ó, dentro do módulo verde, é menor que esse número aqui. Porque o módulo de x é menor que d, tá? Agora, vejam, aqui, observa aqui em cima, ó, estava entre módulos. Agora aqui eu tirei de módulo. Tá? Por quê? Porque eu assumi essa hipótese. E o resto que ficou ali é tudo positivo, tá bom? Para utilizar a desigualdade de Taylor, nós precisávamos encontrar um m, um número real m, tal que a derivada de ordem n mais 1 em módulo fosse menor que esse tal m, para todo x. Então, quem é o m em questão? É esse cara aqui, ó. Esse é o m, tá? Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Agora tem que usar, né, a desigualdade de Taylor. Então, ela garante, né, ela garante essa informação aqui, né, ou seja, a informação que o resto, lembrando que o resto é a diferença entre a f de x e o polinômio de Taylor da f de ordem n. E o resto, ele é menor ou igual que essa expressão que está em vermelho, né? Que está em vermelho aqui, ó, tá? Que eu estou grifando agora. Isso vem da desigualdade de Taylor. Então, pessoal, usando essa desigualdade aqui, eu deixo vocês terminarem o exercício. Vou dar mais uma dica, hein? Só mais uma. Para mostrar que a f de x realmente é igual à série de Taylor, a série de Maclaurin, nesse caso, né? O que a gente precisa mostrar é que quando n tende ao infinito, o limite do Rn tende a zero. É isso que tem que mostrar. Pode usar essa desigualdade aqui, ó. Já fiz essa parte para vocês. O restante, pessoal, concluir que esse limite aqui tende a zero, eu deixo como exercício, tá bom? Quem não conseguir fazer, não hesite. É só perguntar lá no fórum, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos para todos vocês e até mais. Tchau, tchau.